Aí galera, acabei de bater uma água aqui, já sequei. Sequei com um jato de ar ali do compressor, né? Botei as pecinhas tudo separadinho aqui. E galerinha, por mais que o trabalho seja pequeno, mas dê valor ao que você faz, certo? Materialzinho, ó, de procedência, quer dizer, material bom, de qualidade, né? Não tô fazendo propaganda não, mas comecei e já quero começar bem. Tô aprendendo, mas já quero começar bem. Então faça com excelência, por menor que seja o trabalho, por menor que seja a peça, o item, o que for, né? Mas faz bem feito para poder ser valorizado, certo? Aí ó, o compressorzinho tá aqui. Vamos que vamos. Aí o jatinho que eu usei. E é isso aí, ó. Agora eu vou dar uma desengraxada para poder preparar a peça, o prime.